Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve... Esta é a Voz da Profecia, programa de exposição das Escrituras Sagradas. No envolvimento da vida moderna, o homem sente ansiedade, insegurança, temor. Vive atribulado e sem paz. As Escrituras apontam ao Salvador Jesus Cristo como a solução para todos esses males. Os arautos do Rei, nosso conjunto vocal, interpretam o cântico Crê em Jesus. Nos vossos receptores agora, Roberto Conrad Filho para apresentar o tema Poluição, Causa, Efeitos e Remédio. Sêneca, filósofo que viveu no primeiro século de nossa era, disse certa ocasião: assim que me afastei do ar pesado de Roma e do mau cheiro dos fogões, que ao serem avivados expeliam todos os vapores pestilentos e a fuligem que continham, me senti melhor. Que diria Sêneca hoje ao andar em nossas grandes cidades, com milhões de veículos expelindo vapores pestilentos e milhares de chaminés vomitando gases mortíferos? Na verdade, a crise ecológica é uma terrível realidade. Durante séculos, o homem se utilizou livremente dos recursos naturais da terra e abusivamente os explorou sem preocupar-se com suas consequências. De repente, toda a humanidade despertou do seu sono. O mundo está em perigo. A natureza em desequilíbrio, as condições ambientais desajustadas, a terra e os seus moradores estão ameaçados. De um momento para o outro, o tema importante tornou-se poluição. É certo que a tecnologia produziu o progresso e as facilidades para o homem moderno, mas, como consequências últimas, a própria segurança e sobrevivência da humanidade estão ameaçadas. Nosso mundo tecnológico anda cambaleante. A violência, o crime, o sadismo, a magia, as superstições infestam nossas metrópoles, onde proliferam a pobreza, doença, ignorância, e o respeito à vida já quase deixou de existir. Tudo isso, complementado pela crise ecológica, antecipa ao homem um final fatídico, o oposto de todos os seus sonhos. Em 1869, o biólogo alemão Haeckel criou o termo ecologia, que vem de duas palavras gregas, oikos e logos, e o seu significado é a ciência do ambiente ou a ciência das relações entre os organismos e o ambiente em que vivem. Os ecólogos a definem como a ciência que estuda os ecossistemas ou comunidades biológicas. Um ecossistema ou comunidade biológica é um conjunto formado por um ambiente inanimado, solo, água, atmosfera, e os seres vivos que o habitam, plantas e animais. Nessa comunidade, que é como um sistema fechado, há reciprocidade de dependência. Os alimentos provêm da parte inanimada do sistema. As plantas se utilizam do dióxido de carbono, água, luz solar e sais minerais. Além de fabricar alimentos, as plantas fabricam o oxigênio. Os animais se alimentam dessas plantas. Resumindo, poderíamos afirmar: as plantas produzem a matéria viva. Os animais herbívoros delas se alimentam. Os animais carnívoros devoram os herbívoros, as suas fezes fertilizam o solo com substâncias úteis e assim as plantas vivem. Ou, as plantas produzem a matéria viva que é consumida, no caso do néctar,
pelos insetos que são consumidos pelos insetívoros, cujas fezes fertilizam o solo fazendo as plantas viverem. Ou ainda mais, os insetos voam de planta em planta, alimentando-se e polinizando-as, e assim ambos vivem. Cada espécie viva, mesmo o menor inseto, executa uma tarefa importante. Por exemplo, se para a reprodução de uma planta é necessário um inseto para sua polinização, e se esse inseto for extinto, a planta desaparecerá também. Sabemos, portanto, que há um relacionamento íntimo de tudo na Terra. Há dependência absoluta de um para com outro organismo. Animais dependem das plantas e vice-versa, e ambos necessitam de fungos e bactérias para reciclar materiais importantes. Quando uma comunidade biológica é danificada, recupera-se muito lentamente. A poluição simplifica estas comunidades, fazendo muitas espécies desaparecerem. A Terra está envolvida numa crise ecológica gerada pela existência do homem e o seu progresso. Os dejeitos humanos, a industrialização e a demanda cada vez maior de novos produtos estão destruindo comunidades biológicas inteiras. Poderíamos dizer que é uma crise de extinção. Cálculos moderados afirmam que entre 1967 e 1970, cerca de 101 espécies foram eliminadas. No dizer da Escritura, toda a criação, ou natureza, geme e pranteia. Romanos 8:22. Oséias, o profeta, declarou: por isso a terra está de luto, e tudo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar perecem. 4:3. E a que atribui o profeta esta calamidade? Ao pecado, à insubordinação do homem ao seu Criador. Lemos: não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar. Versículos 1 e 2. Isaías, o profeta evangélico, afirmou: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra. Isaías 24, 4-6. Nestes textos, amigo ouvinte, a palavra divina estabelece o fato de que a crise ecológica é a resultante direta do pecado do homem. Quando Deus criou este mundo, fê-lo perfeito e belo. O equilíbrio era completo. Diz a palavra: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. O Criador deu então uma ordem ao homem: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1:28. O homem foi, portanto, colocado como o mordomo da criação de Deus. Mas o pecado tornou o homem egoísta, e o homem, ao invés de sujeitar a terra, preservando-a, começou a destruí-la. A corrupção chegou a tal ponto que lemos: a terra estava contaminada à vista de Deus. Por quê? Porque os homens eram maus e todo o desígnio de seu coração era continuamente mau. Gênesis 6, verso 5. O egoísmo humano é uma das grandes causas da crise ecológica de hoje. Os fins justificam os meios, e muitas coisas importantes foram destruídas para satisfazer o orgulho e a ostentação de poucos, enriquecendo-os. A ignorância e a preguiça são responsáveis também. É mais fácil jogar o lixo pela janela do carro do que armazená-lo na caixa de coleta. O prazer pecaminoso é responsável pela poluição de nossa sociedade, onde a perversão sexual e a cultura das drogas eliminaram da mente humana o Criador e Salvador da humanidade. Quais as consequências desse estado pecaminoso que está levando o homem ao cúmulo dessa crise de poluição? O homem está destruindo-se a si próprio e a natureza, sua comunidade biológica. Os subprodutos da indústria destroem os vegetais. Isto diminui a quantidade de alimento da comunidade e diminui a produção de oxigênio. Os inseticidas destroem insetos nocivos, mas também os insetos polinizadores. Muitas plantas deixam de existir e, como consequência, há um massacre de aves que dependem daquelas plantas. Uma calamidade sem fim. Os esgotos das cidades, os gases das fábricas, os milhões de automóveis, o uso irracional de adubos, tudo gera a atual crise ecológica. A vida do homem está ameaçada. O ar, a água e a terra poluídos estão trazendo ao homem sua crise final, a crise da sobrevivência. Por exemplo, os raios do sol são esterilizantes, eliminam germes e micróbios do organismo.
Porém, nas grandes cidades, o solo está sendo filtrado por colunas de pó, fumaça e poluentes e perde essa qualificação. O ar poluído irrita o aparelho respiratório, provoca tosse, irritação ocular, envenenamento e até morte. A cada 2 meses, a medicina descobre um novo elemento cancerígeno entre os poluentes da atmosfera. Sabe-se que 50% dos envenenamentos mortais do mundo são causados pelo monóxido de carbono produzido pelo automóvel. Este gás age no organismo combinando-se com a hemoglobina do sangue. Esta perde a capacidade de fixar o oxigênio e, como consequência, o coração, a pele e o sistema nervoso central são afetados. Que fazer em face de tudo isso? Os homens estão alarmados e desejam soluções práticas. Dizem: todos somos responsáveis. Todos temos de cooperar. Os estudiosos recomendam que se tomem medidas drásticas. Limitar o uso da energia ao indispensável. Usar menos o automóvel, que é o responsável por 70% do monóxido de carbono na atmosfera. Controlar o crescimento demográfico. Diminuir o nível de vida pelo bem comum. Abster-se de certos luxos e conveniências dispensáveis. Separar dejetos humanos e reciclá-los. Controlar o uso dos recursos naturais para evitar calamidades maiores. Estas, amigo ouvinte, são algumas soluções humanas. Deus, porém, prepara a solução total e final para a crise ecológica. Eliminando o pecado, a causa, desaparecerão as consequências. No dizer de Daniel, vivemos nos dias em que Deus vai estabelecer o seu reino eterno. E João, no Apocalipse, diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Na verdade, diz o apóstolo, chegou o tempo para destruir os que destroem a terra. Apocalipse 11, 15 e 18. Amigo, Deus está para intervir neste mundo e restaurar em a natureza o equilíbrio perdido. Mas, acima de tudo, Ele deseja restaurar em você, em sua vida, mediante Cristo no coração, a perfeita imagem de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.